E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Bernardo do IndicaCast. E esse episódio é o segundo episódio do IndicaCast, da segunda temporada. E vamos falar sobre True Crimes, documentários e séries aí. E primeiro vamos apresentar, né, com os nossos apresentadores aqui. Rafael e Henrique, apresentem-se. Oi, boa noite a todos. Estamos ao vivo também, né, Bia? No Estamos ao vivo agora no Instagram. Episódio hoje que eu também vou aprender muito sobre, com a convidada. Tô super feliz que ela veio. Eba. Existe um racha entre vocês aí, mas apresentem-se vocês primeiros aí. Primeiro. Eu sou o Rafael e... Henrique, apresente-se aí. E aí, galera, sou o Henrique do IndicaCast e vamos falar sobre um tema que eu consumo muito, que é True Crime. Vejo vários vídeos, filmes, etc, mas temos uma especialista hoje que é a Marina. A Marina, que é uma convidada especial, que é minha esposa também, pra quem não sabe, né? Lindo, uhum. E ela cria Alice e ao mesmo tempo assiste documentários de serial killers. É. Apresente-se, Marina. Bom, eu sou a Marina, né? Pra quem não sabe, eu sou a esposa aqui do Bernardo do Indica Filmes. Tô aí há 15 anos, né, com ele, então eu vi o Indica Filmes nascer e crescer, acompanhei tudo esse processo, sempre dando apoio moral. Sempre. O Rafa também conheço nesse mesmo tempo, né? Faz 15 anos que a gente Dá tem apoio essa moral pro rivalidade. E o Henrique, há 15 anos, eu suporto ele, né? Obrigado. Mentira. Gente, o Henrique, ele é a alma gêmea do Bernardo. Então... Ó, detalhe, a Marina roubou o Bernardo de mim, casou com ele. Era pra ser meu esse homem. E aí... Nossa, que isso? Que isso? E aí, agora, eu aprendi que o Henrique faz parte da nossa relação, né? Porque, na verdade, ele e o Bernardo são almas gêmeas. E é isso aí. E, na verdade, a gente é muito parecido. É verdade. A gente tem os mesmos gostos, Eu acho que é por isso. faz as mesmas piadas ruins e... Sim, o Henrique é a minha versão masculina, né? Que ele é mais novo. E é isso, acho que tá explicado, né? Nossa, sou quantos meses mais novo? Não, você é muito mais novo que ela. Lógico que não. Um ano. Ah, você tem 63, eu tenho 30. Bom, gente, então vamos entrar no assunto, né? Vamos falar então sobre documentários, séries, filmes, qualquer coisa relacionada a True Crimes. E hoje o assunto é sério. Vamos começar então com o Rafael. Rafael, qual documentário ou série ou filme True Crime que você mais gosta? Assim, na verdade eu gostaria de falar da vida de casado de vocês. Vamos explicar que o Rafael não consome esse tipo de conteúdo, né? Eu não tenho Ele é mais Ele é o rapaz sensível. das animações. mas vocês sempre comentam sobre, então eu acabo... Mas assim, vi que tá virando... Não moda no sentido pejorativo, mas tá em alta. E tem várias questões assim de fundo que comentam se quem assiste, consome muito isto... fica influenciado, etc. Eu li sobre essas polêmicas antes de vir, mas a gente vai falar mais sobre. Episódios propriamente, acho que só o daquela moça que era atriz, Da Daniela Pérez? Esse vi porque bombou, divulgaram. Sim. Esse Da é pesado. Globoplay, Você assistiu né? esse inteiro? Esse não É da assisti Globoplay? inteiro, Não, da HBO Max, mas acompanhei. É da... É da HBO esse. Mas né? passou no Globoplay também, não foi? Ou tô ficando doido? Não, é da... É Bom, que não a sei. mãe dela, que escreve novelas e É a tal, Glória era Pérez, a Glória Pérez. O que eu queria falar é que eu consumo muito True Crime, mas a cada episódio que eu vejo, cada vídeo que eu vejo, eu vejo que não tem limite para o mal do ser humano, assim. Cada coisa que eu vejo é uma pior do que a outra, e o ser humano não tem. Fala assim, não, o cara é um canibal. Tem muita coisa pior do que ser só canibal. Tem muita coisa. Então, a gente vê os limites do ser humano não de uma forma boa, de uma forma ruim. É sempre uma junção de fatores, né? Não é sempre... Tem sempre um extremo ali nesses documentários que pesam, né? Geralmente, o cara matou a esposa e depois quartejou. Mas sempre tem algo a mais ainda disso. Não acaba só nesse tipo de crime. E outra... pode falar. Eu ia falar aqui no documentário que você falou É documentário mesmo, né? Sim. Da Daniela Pérez. Daniela Pérez. Documentário. Foi muito bem feito e recebeu prêmios ainda, né? Recebeu vários prêmios aí no exterior. E voltando no assunto
da Glória Pérez, esse foi um crime que marcou o Brasil na época, né? Foi 92? Acho que foi 92. Ou 93. Acho que sim. Foi antes de eu nascer, um ano ou antes. É. E minha mãe conta a época, olha só, que minha avó passava novela, né? E ela fazia par com o Pádua, né? Que foi o sujeito que a assassinou, enfim. E minha mãe conta isso, de que minha avó via a novela e dizia pra minha mãe: esse rapaz não olha pra ela com olhos bons, sabe? Olhos de... Ela sempre... E aí aconteceu... É saudável, né? É. Minha avó tinha essa sensibilidade. Olha só. Mas, enfim. E por falar nisso, também recentemente o assassino bateu as botas. Sim. Foi poucos meses depois do... Foi. É. E- A gente não sei se descobre os limites, né? A gente descobre do que somos, assim, que o ser humano é possível, mais do que os limites, porque, como você disse, não tem, né? Agora, essas questões e acho que esses documentários, etc., permitem isso, é justamente esse exercício da reflexão sobre e tal, mas ao mesmo tempo não deixa de ir inquieta, assim, por que as pessoas gostam tanto de... Então, Percebe? esse é algo que eu queria levantar pra vocês aqui. Por que será que o ser humano fica tão interessado em assistir esses documentários true crimes? O que você acha, Marina? Você que é especialista aí, que ama ver Pra isso. começar, que eu não sou especialista, né? Eu acho que eu tô aqui hoje só porque não tinha ninguém melhor na data. Não, mas é que tudo você... bem. Vamos explicar, Vim é que participar. você consome muito. Sim, muito. E assim, vou falar por mim. Tem até aquele meme, né? Quero relaxar, vou pôr um seriado de crime macabro. Sou eu, total. Inclusive, quando a Alice nasceu, né? Eu passei o puerpério assistindo o julgamento inteiro Cara, da Boate Kiss. Realmente. Eu amamentava vendo a Boate Kiss. A nossa eu assisti filha tudo. nasceu, ela ficou Quando foi? Um mês de julgamento? 2 meses? Por aí, porque a Alice nasceu em novembro. Ela e o eu julgamento chegava foi em do dezembro. trabalho, ela tava com a Alice amamentando, tava assim, eu declaro culpado. Mano, ela viu todo, o júri tudo. inteiro, cara. O júri Mas inteiro. assim, no meu caso, o que me atrai muito nesse tipo de produção? Documentário, filme, série. Eu não gosto tanto dos detalhes do crime em si. Essa questão do crime e tal, não me atrai tanto. Eu gosto muito da fase policial, da investigação. Então, todo o trabalho de reunir pistas e se eles chegam em um suspeito, como que eles chegam, e depois a parte judicial. Eu adoro quando a produção tem o julgamento, eu gosto de ver o resultado das alegações da defesa, não sei se talvez por trabalhar com isso eu gosto muito. Tanto assim que um dos que eu mais gostei, assim, acho que foi o da Elise Matsunaga, da Netflix, né? Que assim, apesar de trazer muito a visão dela, né? Porque ela fala que foi um documentário que ela queria deixar a visão dela pra filha dela, né? No futuro. Apesar disso, mostra muito a defesa. E eu achei não sei se vocês viram esse? Eu vi um pedaço. Eu achei a defesa dela excelente, porque, não sei... Judicial, você fala. Eu achei. Os advogados, assim, porque eles conseguiram tirar 2 qualificadoras. E no Brasil isso não acontece, né? Ainda mais da forma como o crime dela foi. Pois é. Exatamente. Assim, ela pegou... Tudo bem, foi condenada, pegou 19 anos, é bastante, mas... Gente, em júri popular, se anular 2 qualificadoras... Mas tanto que é ela muito tá solta, raro. né? Ela matou um bilionário aí, e ficou solta que depois de quanto tempo? 15 anos ela ficou presa? Ah, não deu isso, porque o julgamento foi em 2016. Não, nossa, E ela saiu ano retrasado, eu acho. Bom, mas foi um caso bizarro esse também, né? E tentou virar bem- motorista de Ela é Uber hoje, né? Ela é Uber? Eu acho que Não sim, sei. ela Mas tá ele só vai solta. pegar um Isso eu não vi. Então. tá lá dirigindo. Não, essa não é, Eu outra. acho que eu conheço. Não, Ah, não, eu acho é que não, é ela. É Ela verdade, sim. saiu essa notícia esses tempos. A Susana von Richthofen, ela virou Ela tá fazendo faculdade. universitária. Cara, Não, é imagina você se matricula pra fazer um curso, aí você abre a porta da sala pra ver tipo, quem são seus colegas de classe, você abre a porta e você vê a Susana von Richthofen. von Richthofen lá, cara. Mano, é bizarro, não é? Então, e aí, nestas horas que a gente meio que coloca a prova, porque diz assim, não, mas a gente tá indo pra um papo muito jurídico, mas faz parte. Ah, não, a pena tem um fim ressocializador. É nessas horas que você vê assim, cara, como é que você ressocializa, Sim, sabe? complicado, né? Então, mas aí que não é nem isso. Tipo, ó, se a pessoa cumpriu a pena,
ela já tá a par da sociedade, né? Ela já cumpriu o que tinha que cumprir, tudo bem. Juridicamente, ela é uma pessoa normal, né? Pode viver a vida aí. Mas e na parte moral? Essa pessoa ela vai ser inocente de novo? Vai ser perdoada? Aí que tá. Não, acho que não. nunca. Pois é. Acho que moralmente a sociedade não esquece. Principalmente casos que tem muita repercussão na mídia, né? E o julgamento do tribunal do júri também não incorpora elementos de um julgamento que seja quase que de valor, de moral. Ah, sim. Quantos são os... Com e a gente certeza. fica pregando isso de que, não, vai se conseguir um Sim. distanciamento tão grande, os juízes, não consegue. Mas é exatamente por isso que eu falo que o caso da Elise, especificamente, eu acho que a defesa dela fez milagre. Porque, assim, eles conseguiram anular o meio cruel. E, assim, a perícia constatou que ele foi picado, né? Então ele foi Vivo. esquartejado na banheira da Pois casa é. dela com a filha no quarto do lado, E os velho. jurados entenderam que não teve meio cruel. Tá doido. Então, assim, Tá foi doido. uma bela defesa. Não sei. Você concorda? Você é Concordo. advogado também. Sim. Do ponto de vista da técnica. Mas o tribunal acho. do júri, eu acho que atrai justamente por isso. É uma coisa tão... Um teatro, né? Então, Sim. não deixa É um de teatro. ser. E nós falamos comumente isso num sentido super pejorativo. Mas eu acho que quanto mais a gente aprender a lidar com essa ideia, incorporá-la, aceitá-la, a gente vai conseguir filtrar, percebe? Para conseguir, por exemplo, filtrar até mesmo esses juízos morais que você comentou, B. É impossível não fazer. Vê, quem está sendo julgado? Um humano. Por quem? Por outros humanos, Sim. sabe? Não tem... Enfim. Mas essas questões todas estão dentro do contexto, né? Desses documentários de Sim. True Crime. Sim. True E Crime. aí- E você percebe que a gente falou de 2 casos, né? Que é da Elisa e da Suzane. Uhum. Você percebeu que os 2 são de famílias que tinham muito poder aquisitivo. Sim. Tem muito caso muito pior de pessoas que não têm esse poder aquisitivo que não foi exposto tão assim na mídia. Então, porque É. não Casos chama muito atenção, piores, né? né? Porque eu acho que chama atenção, né? chama Por muita envolver atenção. gente... Da grande massa. Quando acontece isso com pessoas muito poderosas, ou famosas, ou Sim. ricas, aí a galera... Que é outro desarranjo também, porque o que nos leva a esta conclusão de que, pessoas que tenham grandes capitais não... Desculpa, não praticam. Crimes bárbaros. Então, Quer dizer, e aí esses documentários vêm e dizem assim, E a gente fica chocado. acontece também ali e tal. Que Um caso famoso que aconteceu acho que são pessoas mais simples mesmo, foi o Deloá. Que foi transmitido ao vivo durante uma semana. Pois é, cara. E os apresentadores Nossa. acabaram Mas com a isso negociação. foi um absurdo, assim. Foi. A Uma maneira catástrofe. como E agora tá conduziu em alta, né? Por causa do Linha do Linha Direta. Direta. Vários casos acabaram mal por causa da repercussão da mídia, né? Sim. A mídia interviu antes Não, aquilo foi muito de poder irresponsável. intervir. Muito. Eu já vi um cara falando que no exterior, acho que nos Estados Unidos, eles usam esse caso de exemplo de nada do que você tem que fazer. Você não pode fazer nada que fizeram nesse caso. Numa negociação ou também no jornalismo, né? O que aconteceu mesmo? O ex-namorado dela Isso, fez ela de refém com a ela e a família, não é? amiga. Não, ela e a uma amiga. É. E aí... Não, no ela meio- e 3 amigos, né? Não, eles colocaram Não. os meninos pra fora. aí ficaram... Ela e a amiga de é. refém. E aí, simplesmente... a mídia começou a ficar em cima. Tinha um Porque policial especialista, né, negociando com o negociação. rapaz para que ele... E parecia que estava tudo muito bem conduzido Tava para tudo que bem ele... encaminhado pra ele né? se soltasse. E aí, acho que a Sônia Abrão, e a Ana Hickman também, esqueci o nome dele, mas que faziam aqueles programas da tarde da Record, da Rede TV, conseguiram contato com o rapaz, com o sequestrador, e aí interviram na... Absurdo, né? Aí E dizem era que ele puro notou, né, sensacionalismo. que ele tava na mídia, E que ele tava aí- aparecendo e começou a segurar mais. Vocês já viram os vídeos? Eles pediam... A Ana Hickman falava assim, fala um oi, Lindenberg. Vocês nunca manda um oi viram? da janela. Sim. Nossa. Gente, é horrível. E é interessante desse caso que aquela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que fala dos psicopatas, 1 hora antes do Lindenberg matar a Eloá, ela tava numa entrevista dela e ela falou assim, ele vai matar essa menina. Eles tinham que fazer alguma coisa. E 1 hora depois foi divulgado que ela foi assassinada. Essa E ela é mulher psiquiatra, foda, né? Ela é foda. Ela tá em vários podcasts também. Sim. Ela é especialista em... Ela serial estuda killers, né? bastante psicopatias, né? Nossa, a Marina ama ela. É, eu gosto. Bom, saindo um pouco do Brasil. Só para fazer um recorte assim, a gente tá falando de true crimes, né? É um gênero
E é um gênero atual, mas já existia, não? Não, Não, sempre existiu. Ou sempre... Sempre Por que tá ganhando esta... Será que é por conta da divulgação nas plataformas de streaming? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que tem tanta opção nos streamings, né? Que aí... Você assistia E atrai linha atenção. direta? Não, Linha porque direta eu é tinha um true medo crime. lascado. A linha direta Eu tinha começou medo no Brasil também. com esse true crime. eu tinha É. medo também. Nossa. O Só que era tudo apresentador. simulaçãozinha meio boba, sabe? Agora... Caso Pedrinho. É, Ai, tipo credo. assim, o primeiro true crime que me pegou, assim, que eu falei, caramba, que história bizarra, velho. Foi recentemente, eu não sou de assistir true crimes. Foi o Don't Fuck With Cats. Nossa, esse é... Nossa, Mano, esse é essa legal. história é bizarra, Não velho. conheço. É bizarra. bizarra essa história. Ela vai escalando, assim, pra um nível que depois chega à procura no serial killer. Tipo assim, E quem começa as buscas são os internautas, né? a Sim. história é assim, desse Don't Fuck With Cats. Acho que tem no Netflix, né? Da Netflix. É da Netflix. Do nada, um cara começa a postar um vídeo, assim, maltratando filhotes de gatos e depois matando eles. Isso. Sabe, ele posta isso. Postou no YouTube, eu acho, na época, né? Que não tinha essa... Sufocando o Que horror. gato, daí depois um outro ele Maltratando batia, animais, não sei o é, quê. isso. Daí até que ele matou o animal. Ele postou uns 2 vídeos, assim, maltratando. Depois, no terceiro, ele Sádico. mata. Aí, uma galera que era a favor dos animais começou a pesquisar quem era esse cara, ir atrás, sabe? Porque ele não postava nenhum tipo de Não pista tinha de quem ele era. rosto, não dava pra saber. Ele postava, tipo, música russa no fundo, né? De outro país, sabe? Pra enganar de onde ele era. E começaram a pesquisar no Reddit. Encontraram ele? Então, calma. Desculpa. Calma. Aí começaram a pesquisar. Eu não lembro como. Levaram até pra polícia, só que a polícia não fez A polícia nada, sabe? não fez Porque muita maus coisa. tratos aos animais, tipo, lá nos Estados Unidos, naquela época também não era nada, sabe? Então a polícia ignorava. Isso foi nos Estados Unidos. Isso. Nos Estados Unidos. Aí um grupo de pessoas começou a reunir também uns hackers aí pra tentar ver de onde era a filmagem que ele tava fazendo, tentar buscar a IP do celular. Bom, só sei que depois isso foi evoluindo, a galera começou a ficar mais curiosa, querer ver o que aconteceu. Eu não sei como. Você lembra como foi? Que descobriram que esse cara morava num prédio e ele era suspeito de ter matado um outro cara num outro prédio. Eu não lembro como eles chegaram nisso, Não, né? eu acho que foi assim. Eles levaram esse material pra polícia e tal. Daí um investigador começou a investigar. Daí ele falou assim, ó, ele tá fazendo isso com animais, logo ele vai pra pessoas. O cara falou isso. Que ele falou que o cara tinha um estereótipo de serial killer. Então ele falou, ó, ele tá fazendo isso com animais, logo ele vai pra começar a matar pessoas. Daí sim que ele... Daí depois do primeiro assassinato dele com pessoa, daí que começaram a polícia começou a investir na perseguição dele, pra tentar achar ele. Só que foi com muita ajuda do pessoal da internet. O pessoal da internet pesquisava, ó, ele tá ali. Ele mora no bairro tal, na Conseguiram cidade encontrar tal. o bairro, né? Daí eles foram hackeando, foram conseguindo e ajudando a polícia. Era um grupo do Facebook, né? Aí, tipo, no final, assim, ele tá em outro país, não tá? Ele tá na Alemanha, eu acho. Aí ele foi se pesquisar no site da Interpol pra ver qual era o nível de procurado dele. Eu acho que, não sei, descobriram isso, viram, tipo, pela câmera de segurança. Ah, não. O cara que trabalhava como chama? Lan House que ele foi pesquisar, reconheceu ele pela foto. E chamou a polícia. Aí, tipo, tem um vídeo dele lá, tipo, saindo da Lan House e 80 policiais russos ou alemães pegam ele, assim, na hora, sabe? Sim. Tipo, na hora que ele tá fugindo. Mas ele foi procurado durante 1 ano, ele ficou muito tempo foragido. Mas esse documentário também levantou uma crítica às redes sociais, porque o pessoal falou assim, que parece que teve tanta... quando ele fazia os vídeos dos gatos e tal, né? Teve tanta visibilidade que o pessoal questiona. Será que ele gostou dessa atenção e matou uma pessoa, sabe? Pra ter mais atenção. Pra ter audiência. Isso. Levantou essa crítica na época. Me parece muito provável, não? Lógico. Sim, Você vê as loucuras que a galera faz hoje pra audiência. exatamente. Eles O pessoal dizem- grava podcast ao vivo no Instagram pra audiência. O Dunker também, o psiquiatra, etc. Psicanalista, né, na verdade. Eles comentam isso. Por exemplo, esses invasores de escola, como há pouco foi na creche, não me lembro onde que foi, mas que o cara entrou com um machadinho Sim. e tal. Ele disse, esse pessoal faz Sim. e eles são manobra para muitos outros que Exato. têm também esse desejo reprimido e aí vão levar em algum momento e externá-lo, Sim. o que preocupa, né? Tanto que teve uma orientação, né, pra mídia parar de divulgar nome, Pois é. forma, né, dos ataques, exatamente porque
Eles Influencia, querem a influencia. visibilidade, né? Muitos deles. E aí eu pergunto assim pra vocês que assistem, esses documentários não vão na contramão do que dessas sugestões? Falando assim, Não tô me... Eu mesmo, por exemplo, não consumo, Sim. então não dá pra dizer se... Mas Sempre- fico pensando nesses lugares assim, meio que comuns, É. assim, de pensamento. Ah, será que não tá indo na conta? sendo muito sincero, quando eles fazem, tipo, um documentário meio que filme, eles romantizam muito. Muito. É verdade isso. Uhum. Agora, eu consumo mais, não sei se é com a Marina também, eu consumo mais, tipo, podcast, essas coisas que falam sobre o assunto e até, não só podcast, pessoas falando sobre o assunto, sabe? Uhum. E eles trazem Eu gosto. a barbaridade do jeito que elas, nua e crua, sabe? Então Aham. você vê realmente que as pessoas são cruéis, são bárbaras. Uhum. Não é uma coisa que romantiza, que nem fazem nos filmes. Porque Sim. eles querem mostrar que a pessoa é ruim nos filmes, mas eles querem também lucrar. Então, Eles não querem só falar, não, o Rafa cometeu o crime, ele é o monstro. Eles querem mostrar que você é um monstro, só que querem mostrar a sua vida passada, que geralmente essas pessoas, não a maioria, porque a gente falou da Suzane e tal, não teve uma vida sofrida antes. Mas a pessoa sofreu maltrato, sofreu abuso e tal, então ela vai se tornar um serial killer. Não é assim. Exatamente. Então, muitos filmes romantizam, muitas séries e tal. Então, eu gosto demais de consumir uma pessoa falando sobre o crime, só que fora Como do... se fosse um narrador da história. o narrador sem- da história. Ele, Por exemplo, um que teve polêmica de romantizar o assassino foi o Jeff Dahmer, né? Eu ia o falar Dahmer. agora. Esse documentário... Não é documentário, né? É uma É uma série documental. O Evan É. Peters, que assim, tá... Que... Ele foi é excelente, ótimo. mas eles falam que Mas romantizaram romantiza muito a demais. vida dele. E, O cara foi um inclusive... filho da puta gigantesco, mano. Ah, é? Ele matou 23 pessoas. mas é você bem- diz romantizar em que sentido? Eles quiseram, assim, o que parece é que eles quiseram trazer uma justificativa pra ele ser como ele é. Como Por se exemplo- fosse Não, por exemplo, justificável você matar um monte de pessoa e Trouxeram a comer. infância dele. Ah, ele ele é é exatamente. o canibalista. pai dele maltratado. A mãe dele era canibalista. ausente. Comia partes das vítimas. Cara, ele era E bizarro. outra, É, ele não, era homossexual. horrível. E ele, tipo, o pai dele era um cara grosso, assim. Então, se eu contasse que eu sou homossexual, meu pai não vai me Mais aceitar, vai me conservador. bater. Ele era conservador. Então, eles tentam justificar. Não, ele era homossexual e tal, e ninguém aceitava ele, por isso ele começou a cometer os crimes. Exatamente. Mas não é, porque a gente vê várias pessoas que os pais não aceitam, só que segue a vida, vai embora, toma outro rumo. Sim, não é causa-consequência, né? Esse é o Eu ponto. acho que não tem que trazer uma justificativa, Não. né? Tanto que no final, falando do meu lado, no final da série, quando ele é morto, ele foi morto na cadeia, né? Por outro preso. Eu fiquei com dó dele na série. Tipo, e não era pra eu ter ficado com dó de um cara doido desse, um psicopata. Por ter sido... Porque o jeito que eles mostram, tipo assim, você mostra a infância dele, que ele sempre foi excluído, que ele tinha problemas já mentais ali, pra se tornar um psicopata. E no final, parece que ele se arrepende, né? Não tem essa impressão? Não dá essa impressão? Que no julgamento ele se arrepende? Não, ele é batizado e tal, ele começa a frequentar a igreja, a capelinha lá da cadeia, fala, não, vou me converter. Daí ele é batizado, daí fala, não, eu me arrependi de todos os meus crimes e tal, daí depois disso o cara vai lá e E mata ele. Ele não reage também, sabe? Ele fica esperando o cara matar ele, sabe? Dá essa impressão de, ai, coitado, ele só tinha um probleminha. Eu não Cara, eu acho que isso romantizou demais. Assim, esse do Dahmer, por exemplo, é um que eu já não gostei tanto. Porque é o que eu falei, eles não mostram tanto a parte de investigação judicial que eu gosto. Ele mostra mais os crimes, né? Então, inclusive, dá detalhes. Mostra a É que a vida Marina- dele. Mostra a vida dele e Marina mostra tem- o crime. A Marina assim. tem veia de jornalista, então ela gosta dessas coisas mais documentais, tipo documento eu mesmo, gosto. sabe? Não uma simulação Eu ali. sei. Pra Eu- quem não sabe, a Marina fez jornalismo também um tempo. Fiz. E fez direito. Também. Tipo projeto humano. Isso, Ela exatamente. gosta. Nossa, eu boa amo. também, né? O Ivan Mizanzuki é Que fez o caso do Evandro, né? o caso Evandro. Nossa, esse caso também é bizarro. Mas muito é triste, muito longo mas é pra ótima falar. a investigação dele. Mas Bom, a gente tá falando de Don't Fuck With Cats também, é um mega documentário. Do Jeffrey Esse é muito Dahmer. bom. Eu acho assim, só pra concluir, é
essas produções que querem focar na vida do criminoso, como se fosse justificar, eu acho assim que, acima de tudo, desrespeita a família das vítimas. Com certeza. Esse é outro ponto também Eu para se acho que, assim, pensar esses documentários, né? Exato, assim, não tem que mostrar. Por que tá focando nesse cara, entendeu? Tipo assim, mostra o que esse cara fez, a barbaridade que ele fez e o que ele tem que pagar por isso, sabe? Tem documentários que eles ajudam até a procurar a pessoa que cometeu o crime. É difícil, né? Essas violações, assim, da intimidade, privacidade da família da vítima é terrível. Porque imagina, você não respeita essas etapas do luto, né? A gente comentou sobre Procurando Nemo, né? Falou, tem as etapas do... Pois é, né? Tá, de alguma maneira... Mas ao mesmo tempo... Desrespeitando, sei lá. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se, por exemplo, você dá voz aos familiares, eu acho que isso pode trazer um senso de justiça, talvez. Eu falo assim, pelo caso da Boate Kiss, o pessoal, os familiares são super... Parece, né, que eles são super favoráveis ao documentário, que participaram... Alguns, né? Tem alguns que não acho são? Que a maioria é favorável, mas tem uma minoria lá que não gostou, não. Que não gostou? Sempre tem processo contra essas produções, já perceberam? Ah, Tá? sim, porque O próprio Jeff assunto... Dahmer também, o pai dele, não foi? Quis entrar contra o projeto. Mas também tem um caso muito bizarro também, que a gente ficou fascinado na época, lembra? Que foi o The Staircase. Nossa, sim, esse caso é bizarro. Esse caso, pra quem gosta de direito, é excelente, cara. Exato. Porque esse documentário... É um documentário, né? Staircase. Ele é totalmente focado na parte judicial, né? Na verdade, ele é bem parcial, porque o acusado, né? O réu, né? Desse crime, que é o... Michael Peterson? Ah, não sei. Ele é um escritor muito famoso. É um escritor americano que foi acusado de matar a esposa. E como que aconteceu? Ele liga pra polícia, tava só ele e a esposa em casa, ele liga pra polícia falando assim, minha esposa caiu da escada, tá muito machucada, mas ainda tá respirando, pelo amor de Deus, manda uma ambulância. E aí, a ambulância chega, ela já tá morta, mas aí quando a polícia chega... A cena é assim, um massacre. Tem sangue em tudo. E aí a polícia fala assim, não, isso não é uma queda de escada. Porque tinha sangue nas paredes, na escada, nela, nele. A polícia falou assim, não, ninguém que cai da escada fica assim. Tinha muito corte na cabeça e aí também. Foram ver, aí fizeram a autópsia e viram que, na verdade, ela morreu de uns cortes na cabeça. Umas lesões Trauma que deu no cérebro. hemorragia e tal. E aí ele virou o principal suspeito. Óbvio, só tinha ele em casa, então, né? E o documentário foi financiado por ele. E é mostrando a defesa dele. E assim, quando eu assisti, eu não sabia que ele tinha financiado. E eu até fiquei do lado dele. Mano, eu falei que esse cara é muito assassino, não é possível, Marina. Eu falei, não, ele não matou a esposa. Você vê é a cena muito do crime. bonzinho. Você vê a cena do crime, a escada cheia de sangue, assim. Nossa, deu uma assoviada. A escada cheia de sangue, assim, e onde ela tá, no chão ali, no canto da escada, é lotado de sangue, assim, de espirro, sabe? Tanto que, tipo, o promotor de justiça fala... Como que você cai se espirra tanto sangue na escada? Não tem como. Fargo, né? Começa assim também. Então... Mas eu acho que o que trouxe uma dúvida nesse caso é porque eles tinham vários filhos, mas eles não tinham filhos dos dois, do casal. Filhos tinha filhos dele de outro casamento, dela de outro casamento, e aí eles adotaram, né, umas crianças, né? Ah, não lembro disso. E aí, vários dos filhos ficaram do lado dele. Então, assim, você chega a pensar, será que esse cara mataria a esposa? Até os filhos acham que não. Eles tinham 5 filhos, né? Tipo, 3 ficaram do lado dele e 2 dela, da mãe, sabe? Acho que uma só que ficou contra ele. Eles não foi dividido, uma filha. assim. Não foi todo mundo ficou do mesmo lado. Só que, cara, era muito bizarro, porque... eles procuraram também uma arma do crime e acharam que podia ser aquilo que você mexe com... Que usa pra mexer em lareira. Na lareira, sabe? Aquele objeto, eu não sei, não lembro. Vou lembrar o nome. Que os respingos do sangue também podiam ser de pancada na cabeça, que subiam e desciam. A perícia falou que a arma do crime foi aquilo, né? Ele acabou saindo condenado. Não acharam a arma do crime em si. Mas o mais legal desse... Não, calma. Aí o documentário acaba ele condenado. Ele tá preso até hoje, se não tô enganado. E justamente, obviamente. Só que depois de lançar esse documentário, que também explodiu na Netflix na época, eles lançaram um mini documentário de um episódio só, falando o que poderia ser que inocentava o cara. Isso. E pode comentar, pode falar. Não, é que existe uma teoria muito louca. Quem criou essa teoria foi o vizinho deles. O vizinho do Michael Peterson. Ele fala que quem matou a esposa dele foi uma coruja.
É o seguinte... Mas faz sentido, em um certo ponto. Aparentemente tem uma coruja que mora na área lá na região deles. E é uma coruja... Porque eles moram num lugar que tem várias florestas, né? São mansões espaçosas com várias árvores em volta. E aí ele fala que essa coruja, ela é mais arisca, né? E ela ataca pessoas. E aí ele fala, esse vizinho, que a garra da coruja é exatamente do formato das lesões dela. E aí esse vizinho veio com essa teoria... Todo mundo ignorou. Só que o pior é que veterinários e biólogos corroboraram essa teoria. Pegaram as fotos e falaram assim, não, é super plausível. Realmente, as lesões são iguaizinhas da coruja. Então, tem a teoria de que ela foi morta por uma coruja. Que a coruja entrou pela porta, atacou ela toda ensanguentada cai da escada e morre das lesões da coruja. Parece os filmes que a gente assistia antigamente lá. A coruja assassina. E tem essa teoria, então. e mostra no documentário. Nossa. É muito legal. É Staircase o documentário. É o Michael Peterson, o nome dele. Ah, não lembro qual E a esposa era Kathleen, né? Mas- Que ele matou. Mas pra quem tá vendo aí, se chama Staircase, The Staircase, né? Acho que é só Staircase. 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 Tá na Netflix também. Nossa, Mega muito documentário. E galera, vocês estão assistindo a gente ao vivo aí, ó, mandem perguntas, eu tô olhando aqui vocês. Podem mandar perguntas que eu vou olhando aqui, beleza? Abraço, brigadão. Será que tem a ver com o fato de que nós, humanos, amamos julgar outros humanos? Ah, eu acho. Eu acho que é muito disso mesmo. É? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que entra a curiosidade, É. Uhum. porque Mas- esses documentários conseguem prender a gente logo no início. Tipo assim, mulher cai de escada e explode no chão. Quem fez isso com ela? O que aconteceu? Aí a gente fica com essa ânsia de saber o que aconteceu com ela, sabe? A curiosidade do ser humano. Mas uma curiosidade sobre o Mórbida. horrendo. Então. É igual, curiosidade. quer ver um exemplo ótimo É. disso? Imagina, ó, tá todo mundo dentro de casa, na hora do almoço, você escuta um... E alguém berrando ali, que bateu Sim. o carro. Todo mundo vai sai pra correndo fora. pra ver. As tias das casas ali, as Sim. crianças, Por quê? elas vão ficar tudo em volta do Ah, carro ali, então. ó. O cara sofrendo Por no quê? chão. É Eu tudo também assim. queria saber. E se é comum a todos, né? Nós deveríamos conversar sobre para entender melhor, porque às vezes a gente fica com ojeriza de nós mesmos quando percebemos Sim. que estamos olhando para isso tudo com Sim. olhos de. Mas às vezes pode ser alguma coisa natural pelo. Eu acho que se trata dessa coisa da relação que a gente tem, por exemplo, com este absurdo que é o contrário da vida, portanto, a morte, né? Nós desconhecemos esta. Sim. Agora, estas mortes, quando ocorrem desta maneira, eu acho que por ter se interrompido vidas contra o que seria natural, né? Que é a morte Sim. decorrência do tempo, etc., ou das doenças. Daí traga, talvez, esta curiosidade para ver, nossa, como alguém que, assim como eu, é humano, né? Pode fazer Pode isso. fazer isso com alguém. E ao mesmo tempo, talvez um sentimento de, olha só, eu nunca faria isso. Um filme, por exemplo, aquele 12 Homens e uma sentença, é isso? 12 Homens Um e... segredo. Não é um segredo. Tem 11 homens no segredo. né? Mas enfim, É que o 12 homens uma sentença, que é um filme antigo. que é clássico nesse sentido e que tem justamente uma cena que a reviravolta dela é nesse sentido, assim. O cara fala assim, um dos jurados fala, vocês não ouviram que ele disse que até mataria se fosse preciso e tal, e aí o filme vai acontecendo e em algum momento este jurado fica muito nervoso e diz para um outro jurado, eu vou te matar. Aí o cara que tá fazendo a mediação e tentando fala assim, mas você vai mesmo? E aí ele percebe que ele era também capaz de... ou Sim. pelo menos ele era capaz de fazer essa ameaça, né? Ô, Você Marina, acha que todo mundo é capaz de matar? Então, determinadas situações, essa é uma sim. pergunta Será? terrível. Menos o né? Rafa. O Rafa é muito puro. É uma pergunta terrível. Eu acho que eu acho que sim. Mas depende da situação. Tem pessoas que matariam em situações muito extremas e outras pessoas com mais facilidade. Assim, Você mataria pra proteger sua família, não mataria? então, esta é uma... Mataria, Rafa. Você mataria pra proteger sua mãe, seu Não sei, pai, sua será? namorada.
Será Eu que também, você... eu também não sei. Será que nós... Você ameaça de morte todo dia, Marina. Ai. Porque É. também aí você meio que banaliza, assim, esta é uma coisa possível em qualquer contexto. Talvez não seja. Eu acho que tem algumas individualidades, subjetividades e tal, que não podem ser. Que é a mesma coisa de você olhar um cara que faz isso e também dizer acho. assim, não, o que o levou a fazer são estas e estas condições. Se essas condições não se repetem em relação a nós, a mim, por exemplo, eu não faria. Então, Sim. é muito... Vou colocar um ponto aqui. Matar a sangue frio ou apertando um botão? Você mataria uma pessoa? Essa é então, outra... tem isso também. Essa é outra... Tem a facilidade de você matar É uma terrível pessoa. conversar sobre tudo isso, porque o modo de matar. meio que, assim, o que tá... o contexto dessa nossa conversa toda é sobre violência. E, sabe, 2001, Odisseia no Espaço, lembram? Os macacos tirando os outros, quando descobrem que podem usar a força. O que eles fazem? Eles usam a força para garantir Sim. a sobrevivência. É terrível. Essa coisa da violência, o Veríssimo tem um texto lindíssimo sobre. Mas, enfim, falando... Ó, perguntaram aqui, ó, a Lídia. O que vocês acham realmente aconteceu com Madeleine Mack? Esses dias repercutiu muito. A Madeleine é aquela menina que desapareceu em Portugal, né? É, Ilha Complexo. de países americanos. eu acho que este é o caso entre esses, assim, que eu mais conheço e tenho... Esse eu tenho curiosidade em... É, não então. é curiosidade, é o desejo de vê-lo resolvido para que os pais tenham Sim. paz, assim. Mas o suspeito tá detido, né? Foi preso e tal, Foi. embora não tenha confessado, mas é muito provável. E as investigações levaram a ele, né? Então, mas ele não fala... Foi você que falou que ele disse que... Se fosse ele, não faria diferença ele confessar ou não, que ele já vai ficar preso mesmo durante muito tempo. Não e ele foi fala eu. que não foi ele. Pois é, Não mas sei. Alguém falou isso pra mim. pode ser. O documentário, também tem um documentário da Netflix, né? Tem. É que o caso dela demorou muito pra conseguir encontrar o culpado. Passou anos. E, Ela em poderia ser tese, uma nem adulta mesmo hoje. encontraram, Então. é só um suspeito. Eu acho que... Será que não pegaram só pra acalmar a família, acalmar a mídia e boa? pode ser. O documentário, ele traz muitas É, dúvidas. tem vários casos que eles fazem isso. Mas não Eles- acalmou no caso dela, porque Não. os pais Eles pegam continuam... um cara que já é condenado, já falam, esse cara já vai ser preso. Eles falam, vamos pôr mais um crime no currículo dele que não vai fazer diferença nenhuma pra nós, só que vai confortar a família É. da pessoa. Daí eles pegam e prendem o cara. Só que eu acho que ela foi assassinada, porque não tem uma outra explicação. Não tem... É, que o problema é que lá também era um lugar muito fácil de você fugir pra outros países, né? É. Dizem de sequestro, de que ela foi levada pra qualquer tipo de coisa, né? Até pra família que adota, desde família que adota pra, tipo, sem documentação, até outras coisas piores aí. Os próprios pais chegaram a ser acusados, né? No documentário eles falam isso, que os Pois pais é. eram médicos, que eles davam remédios Para as crianças dormirem. soníferos, né, pra eles dormirem, e que eles acham que eles passaram do limite com ela e ela acabou morrendo. Então, e é aí que nós temos que pensar assim, ó. Imagine vocês são pais da Sim. Alice Pompom. Imagine ser acusado não tendo sido... Né? É Ah, terrível, sim. sabe? Aí, este é o ponto. Nós tínhamos que conversar sobre tudo isso para encontrar estes limites que o Henrique comentou não sobre o que nós somos capazes de fazer, mas sobre, a partir daquilo que fazemos, o que nós temos que conversar, depurar, filtrar, etc., para Sim. lidar melhor. É triste falar sobre tudo isso, né? Sim, é um tema bem pesado. isso É. É. Tem outro também que chama Gênio Diabólico. Gênio Diabólico, esse Tem é na muito bom Netflix também. também. Esse também tem um Esse é bizarro. mega gancho no começo, cara. Esse é bizarro. Esse Caso é cara, bizarro. pelo que eu li, ele era um cara muito inteligente Uhum. e... cara, na maioria dos casos, esses caras são muito inteligentes. Só que eles não usam a inteligência da forma correta. Não usa pro bem. Não usa pro bem. Então eles usam pro mal. Mas esse caso é uma mulher. Hã? São vários. São vários. mulher? São vários. É uma mulher e tem 2 homens junto, É. né? São 3. Porque assim, começa assim, ó. 3 ou Vocês 4. me corrijam aí, porque eu não lembro muito bem. Mas começam com gravação, assim, interna de um estabelecimento. Acho que é um posto, né? É um não sei. banco. Um banco. Banco? Ele vai roubar o banco. O cara vai roubar um banco e ele tá, tipo, com alguma coisa aqui em cima dele, assim, embaixo da blusa, né? Que é tipo, parece um colar grosso, assim, que as pessoas estranham, E sabe? uma bengala. Aí ele pede dinheiro
e o pessoal chama a polícia. Não, ele assalta, né? Ele assalta. consegue pegar? Não, Sim. ele vai no banco e fala assim, eu quero o dinheiro e tal. Daí ele assalta o banco. Uhum. Daí os caras falam, mas como assim? Daí a bengala era uma arma. Isso. Daí os caras viram que ele tava com uma bomba amarrada no pescoço. Ele tinha uma bomba Não, no mas tava pescoço. coberta, não tava a bomba antes? Tava dentro da camiseta, Tava mas dentro da dava camiseta, pra ver mas o dava volume. pra perceber, assim. Daí, Sim. não sei não lembro se ele o pessoal, falou. então, ele fica na rua. Não, ele fala. Ele fala. Não, mas chega a polícia, ele fala, eu tô com uma bomba no pescoço. Aí, tipo, do nada explode a bomba, a cabeça dele explode. Começa assim o documentário. É, O e que pior, aconteceu? né? A polícia acha que ele é o assaltante, ele é o cara do mal. Só que depois Tem eles muita descobrem. coisa por trás. Eles Ele era uma descobrem vítima que também. é um jogo, era tipo um caça-tesouro. Daí os caras pôs a bomba no pescoço dele e falou: você vai ter que ir lá fazer tal coisa, senão a gente vai te matar. Era um negócio assim. Na verdade, Isso aconteceu. acho que falaram pra ele que se ele conseguisse assaltar e trazer o dinheiro de volta, a bomba ia desativar. É. Senão ele ia morrer. E aí ele vai e assalta. É tipo uns jogos mortais da vida real. Deixa eu fazer uma pergunta para nossa convidada. Faça. Você lembra qual foi o primeiro, assim, que você assistiu e quando você se deu conta de que estava gostando? Ou... Não no sentido... Gostando de ver as sim, Não mortes. no sentido... interessada, né? de que aquilo te causa Eu acho que o primeiro entretenimento, sei lá. Eu acho que o primeiro que eu assisti foi o Investigação Criminal, que é mais antigo, não é? Aquela série que mostra vários crimes nacionais. Na verdade, vamos falar a verdade da sua família, né? A mãe dela e o pai Tá deixam, expondo a minha família. deixam ligado, tipo, o dia inteiro séries de policiais, né? De investigação. É, eu É? sempre vi muito com A os mãe meus dela pais. ama. É verdade, eu sempre vi muito. Mas eu acho que o primeiro mesmo de crimes, assim, reais foi o Investigação Criminal, que é uma série mais antiga, né? Eu não sei. Aí mostra vários crimes nacionais. A primeira temporada fala do caso da... Se eu não me engano, tá? Não lembro exatamente qual temporada é cada episódio, mas fala do caso da Suzane, do caso Nardoni, do caso da Liana Friedenbach, que pra mim é o pior de todos. E aí eu, sei lá, acho que foi o primeiro que eu vi. Esse da Liane, você sabe? Você É lembra? é conhecido como o caso Champinha, né? Nossa. Esse pra mim é o pior caso. Muito triste. Do casal esse de namorados? Do ou nada? casal, exatamente. É a Cara, Liana terrível, Friedenbach e o Felipe Café. conta Que a história foram aí, rapidinho. acampar ou tô... Ela Sim. tinha Né? 16 anos, o namorado 19, foi o primeiro namorado. E aí, não sei, acho que a família dela era muito rígida, né? O pai dela é judeu, não sei se eles são bem religiosos. E aí ela vai acampar com o namorado escondido da família, ela fala só pras amigas. E aí, nisso que eles vão acampar, eles são sequestrados por 3 pessoas. O Champinha, que era adolescente, e mais 2. E aí, sequestram eles e aí é um horror. Eles ficam... mantêm eles em cativeiro por dias. E Na aí verdade, eles... eles matam ele no primeiro dia, né? Não, é assim, primeiro eles estupram ela várias vezes e fazem ele assistir, o namorado. Depois eles matam ele, depois ficam com ela por mais dias, até matar ela a facada. Nossa, cara. Nossa. Mas foi assim, Dá uma horrível. raiva Esse esse crime comentário. é horrível. E ele tá preso até hoje, né? Tá, porque na verdade ele não foi pra cadeia, né? É, ele ele tá foi na- considerado... Ele foi pro... Incapaz, não é? É. Ele tá numa numa instituição... Tá. Ó, tem uma Nossa, pergunta esse aqui, caso ó, é muito bizarro, velho. É horrível. de uma pessoa aqui. Quem que é? Lê aí pra gente. A Júlia, esposa do Henrique, perguntou. Beijo, Júlia. Te amo. Já pararam pra pensar no poder de influenciar o público que esse tipo de série documentário tem? Como identificar mera descrição de eventos reais de parcialidade na forma de contar a história? Então, assim, cadê a Júlia? Tudo bem, Júlia? Esse é um ponto, mas toda forma de se contar uma história já é uma maneira de se contar uma história e presume parcialidade na forma que se Sim. conta. Toda história Sim. é intencional. O ponto, eu acho que é esse que o Henrique levantou. Quando você tem documentários dessa natureza, qual é a intenção? Exato. É uma intenção de informar? Não sei, tenho sinceras dúvidas. E se for de informar, é informar da maneira que seja mais lucrativa, porque eles Sim. querem também que isto renda, etc, etc. Exato. Então, é como se conta qualquer história. Você vai... nós fazemos isso no nosso... Né? A comunicação é sempre assim. Então, se você deseja alguma coisa, você vai incluir elementos para que tentar seduzir, persuadir, etc.
Se você não quer, você tira. Então, é uma maneira de se contar, é um storytelling de toda forma, né? Contando uma história. Sim. Não dá para ser imparcial, nem acho que é humanamente impossível que venha a ser assim, né? E o ponto é, nós precisamos conversar sobre para encontrar a melhor maneira de se contar para preservar todas as partes. Exatamente. Porque nós não podemos, né? Em detrimento dessa busca pela mídia, pelo Ibope, esquecer que tem gente que está ainda sofrendo, tentando... Com certeza. Né? Acho que talvez seja esse o ponto. Penso eu. É complicado, né, cara? Porque sempre tem uma pessoa que vai estar sofrendo ainda, né? Não importa o filme ou série que você fizer. A não ser que seja coisa, tipo, histórica, que aconteceu há muito tempo atrás. Tipo, retratar o Titanic, esse tipo de coisa, mas... Jack Stripador. É. Foi em 1800 e não sei quanto. Ninguém sabe quem é ele também. Ninguém a própria vítima, assim, a depender do que você crê, por exemplo, nós somos espiritualistas, nós lá em casa. Sim. Cara, deve ser terrível né? Imagina só. E mesmo do ponto de vista da preservação da memória, né? E aí você aí você trata propriamente da família, né? Este é um tema polêmico. Não, eu acho que, exceto nos documentários que a gente tem, que é possível a gente colocar a visão de todos os lados, né? Eu acho que no documentário a gente consegue, de uma forma mais, sei lá, imparcial, trazer todas as visões, né? A visão dos acusados, a visão das vítimas, né? Do judiciário e tal. Mas, assim, nas produções, série, filme, sempre vai ter uma romantização. Porque, igual o Henrique falou, eles visam o lucro. E romantizar... Colocar um atorzinho mais bonitinho do que era, né? Pra atrair a atenção das pessoas. Que nem teve, no caso, voltando no caso do Jeff Dahmer. Teve realmente pessoas que viraram fãs dele na época. Sim, exatamente. Até hoje tem. Que mandava carta pra ele na cadeia e tal. Mas, tipo, precisava retratar isso na série? Eu acho que não precisava. E inclusive, agora, quando saiu a série, né? Virou uma febre. O pessoal ia no Halloween fantasiado de Jeffrey Dahmer. Inclusive, o ator foi falar, gente, não, isso não é legal. Né? Não é pra ser uma fantasia, não é uma coisa pra vocês, como que eu posso dizer, exaltar. Fetichizar. Entendeu? É complicado, né? Assim, isso acontece mesmo com outros perfis de séries ou filmes que não sejam retratos de fatos reais e tal. A gente já comentou isso aqui, mas aquele Batatinha 1, 2, 3... o Round 6. As crianças querendo a bonequinha, se vestindo... Né? E a gente não conversa sobre, quer dizer... Percebe? Qual é o impacto real disso? Quer dizer, de você... Tem tantas outras coisas que podem trazer para as crianças esse elemento do lúdico, da criatividade. Precisa disso, de alguma coisa ligada a algo que é tão terrível como a violência? É que eu acho que tem uma lacuna muito grande entre, tipo, uma série fantasiosa, o Round 6 é uma série fantasiosa, e de um crime que aconteceu. Um crime que é baseado em fatos. Baseado em fatos, mas não é o próprio fato. Ele é tão ficcional quanto Round 6. E este, me parece, é um ponto que precisa ser pensado. A gente fala de ficções e acha que as ficções é tudo aquilo que não é propriamente real. E não, né? Em que medida também as nossas vidas não são ficcionais, no sentido que nós contamos as nossas próprias vidas às pessoas, né? Os fatos que acontecem com a gente, nós contamos eles de alguma maneira também. Ó, a Júlia comentando, parcial. Sim. Já é ficção, já virou história e tudo mais. Percebe? Então, não sei, essa linha, assim, me parece sempre foi muito, muito tênue. Sim. É complicado isso, né? Quando você mexe com um assunto muito polêmico desse jeito. Mas tudo isso já é moral, né? Exato. E aí, para voltar pro episódio em si, poder falar dos outros episódios e documentários, vamos esquecer a moral e colocar na caixinha e segue o baile. É interessante essa reflexão, porque... por exemplo, a gente consome muito, né? Assim, eu falo assim, pessoas em geral. As séries da Netflix, documentário, filme que lança sobre crimes, principalmente em outros países, bomba. Todo mundo assiste, todo mundo viraliza no TikTok e tal. E eu percebo que no Indica, sempre que a gente noticia que vai sair alguma produção sobre um crime nacional,
as pessoas geralmente já não aceitam tanto, né? Foi no caso do filme da Richthofen. Isso. Que fizeram, como chama? O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Foi uma São produção dois filmes. dupla, né? Eu lembro quando a gente postou, né, Carla que ia sair Dias, o né, a gente filme. postou, ela seguia a gente também, a gente postou. Ela recebeu várias críticas. O pessoal cara, nos no Instagram comentários não aceitava. Não Por dá, ela não dá ter ibope. aceitado o papel assim? Não, porque ela já tinha pessoal falava aceitado que e gravado. não tinha que Aí ela ter. divulgou o trailer. Exato. Aí a galera nos comentários, não tem que dar moral pra isso. Ó, a Richthofen ganhando dinheiro por tabela aí, porque vão ter que pagar direito de imagem pra ela. Tipo, nem existe isso. Mas a galera não odiou. Assim, metade da galera não gostou de fazer um filme sobre a Richthofen. Mas ao mesmo tempo, saiu um filme do Tarantino com Então. como ele chama? Serial Killer? Tudo em todo lugar ao mesmo Sobre tempo? o Charles Não, Manson. Tarantino. O Charles Era uma Manson a vez galera Hollywood. ama. Ai, nossa, igualzinho. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Era uma Vez Hollywood. É. Mas Então, é porque que aqui, o que é nacional, as pessoas geralmente têm uma rejeição maior, né? Às vezes porque aconteceu mais próximo Porque da é mais gente, próximo, a gente tem essa proximidade, A gente se sente mais como pertencente à família, né? mais atingido. Assim. É que a gente acha logo que, ali. tipo, os Estados Unidos é outro mundo. Mas não é aqui também, é do lado. É mundo também. E são pessoas reais também. Sim. Por falar também, pra mim uma das melhores séries True Crimes, entre aspas, né? Porque é uma retratação ali, é Mindhunter. Já viram Mindhunter Mindhunter? é legal. É muito boa. Nossa, cara, Mindhunter Foi cancelada mesmo? fantástico. Foi, infelizmente, Nossa, foi cancelada. que triste. É uma série? É uma série. É ótimo. Sobre? Série documental sobre o homem que inventou o termo serial killer, né? É o interessante. policial investigativo com outro policial e uma psiquiatra. É psiquiatra. Na verdade, eu acho que ele foi precursor em querer entender a mente dos assassinos em série Sim. pra tentar evitar novos, né? Ele quis pesquisar esses caras esses serial killers. Eu acho que ele que inventou o termo serial Porque killer, assim, não foi? geralmente eles têm uma linha, né, pra achar as vítimas. E ele vem com a ideia de investigar a mente disso, como funciona isso, pra pegar. Então, por exemplo, tá morrendo um monte de gente com características específicas. Investigar a mente por trás disso pra chegar... Eu acho que é isso, não é? Faz tempo que a gente viu. Ele quis investigar as pessoas pra tentar prever quem seria o serial killer, como achar um serial killer, porque Ele eles traz têm padrões. a psiquiatria e a psicologia pra investigação policial. Isso. Porque assim, É bem 99% legal. desses serial killers têm padrões. Tipo assim, eles mostram lá um cara que tinha fetiche por sapato feminino. Então ele tinha coleção de sapato feminino de quem ele matava e gostava de usar o sapato também. O outro gostava de matar sua mulher. Porque ele tinha um problema com a mãe dele, sabe? Da infância. Que ele matou a mãe dele e descontava essa raiva em outras mulheres que pareciam a mãe dele. Então ele começou a ver esse padrão. E isso ajudava depois na investigação de novos serial killers. É muito boa essa série. Um dos modus operandi, assim, da maioria dos serial killers é que eles gostam de guardar um troféu. Por exemplo, eu isso gosto, que eu já ouvi. vou arrancar a unha de cada pessoa que eu matar, eu vou guardar a unha, tipo, num pote. Então eles têm sempre um troféu guardado em casa. Esse é quase geral, assim. É um padrão Imagino. de guardar um troféu, assim, um modus operandi. Fico pensando nesse gancho assim. Vi alguns vídeos antes, né, desse episódio para enfim, pensar junto a vocês, mas justamente tentando justificar a razão de ser de documentários dessa natureza ou de séries e tal, é de que um dos argumentos, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, um dos argumentos é de que não, é bom que seja assim, é bom que se apresente, porque aí você consegue no seu dia a dia perceber quando tiver... O que vocês pensam? Eu penso assim. Eu penso Você acha que se aplica? Eu acho que a verdade tem que ser mostrada, mas ela tem que ser mostrada da maneira fiel. Não tem que romantizar, que nem eu falei anteriormente. Tem que mostrar, porque todo serial killer tem um padrão. Não todos são iguais, mas todo serial killer tem um padrão. Daí tem dois tipos, né? Tem os desorganizados e os organizados. Daí tem várias divergências e tal, mas quase todos têm um padrão. E por estudos de psicanálise, assim, já dá pra você
ver os trejeitos de uma pessoa que tem tendência a fazer alguma coisa. Então, eu acho que tem que ser retratado não só pra gente ver, mas como objeto de estudo mesmo. Uhum. Então, esses caras do Mindhunter que iniciaram essa investigação. Por isso que é bom demais, cara. E eles trazem também os serial killers, as pessoas, né, os atores, são idênticos. Tem vídeo comparativo tipo vídeo real de entrevista dos serial killers e dos atores. Mano, é idêntico, todos são idênticos, mano. Eles escolheram um elenco. Eles pegaram um elenco, tipo assim, perfeito, Tem mano. o Ed Kemper, né? O Charles Manson, eu não Esse lembro. Ed Kemper é um cara de 2 metros que pesa uns Charles 150 Manson, quilos, esse velho. eu vi, assim, alguns vídeos dele. O cara também, os crimes dele Ele é eram bárbaro. horríveis. E, assim, não tô louvando de maneira alguma, ele deu uma resposta uma vez, fizeram uma pergunta pra ele, que é uma pergunta que se fizer a qualquer um de nós, nos derruba. Perguntaram, quem é você? E ele responde de uma maneira tão... É duro colocar junto a ele esta palavra, mas assim, ele consegue ser poético, não no sentido belo da palavra, mas ele faz metáforas assim, eu sou feito uma lâmina, mas se você chegar muito perto, eu também posso ser uma lâmina. E ele se explica, entende? Sim. Quer dizer, uma capacidade de expressão. Entende o que eu quero dizer? Mas ele falava muito bem mesmo, o Ed Kemper. Eu vi umas entrevistas falando dele. O Manson. Do Ah, Manson. tá. Mas, o Manson. mas esse é um ponto também. Esse pessoal, quem o eles Manson conseguem era um influenciar Messias, né? muito, O né? pessoal O Manson, seguia ele, ele tinha uma Pois é. uma A tribo diferença que- dele para os outros serial killers é que ele não matava. Ele influenciava as pessoas a matar por Exatamente. ele. A mão dele, tipo, não matou ninguém. Ele foi condenado por influenciar outras Com pessoas a certeza, matarem. ele era uma Que pessoa coisa. sedutora, manipuladora, assim, É. né? As pessoas seguiam Ele ele fez mesmo. como se porque... fosse uma seita, né? É. É uma seita. Como desenvolve Influencer. isso, né? Imagina. Mas você pegar também a infância dele, ele foi estuprado quando era criança Então. também Ele foi preso na FEBEM dos Estados Unidos, eu acho, sofreu abuso sexual, não que justifique, mas ele não teve uma infância normal, o Manson. Não justifica, mas talvez explique. Sim. Se não eu no acho que todo, não em explica. parte. Nem explica. Entende? Sabe por quê? Ah. Você gosta de rock, eu gosto de rock, mas não gosta de rock. Quantos, frontmans de rock... Vou citar o Axl Rose. Aham. O Axl Rose foi estuprado pelo pai, foi estuprado pelo padrasto, foi preso na infância, era viciado em drogas. E ele virou o quê? Ele serviu de inspiração para ele ser um frontman de uma banda foda. Claro, sem dúvida. Isso tem a ver com a forma como o sujeito reage a tudo isso. Eu entendo. Sim, ele ganhou ele tirou força disso pra... Não pode se expressar. universalizar. Eu acho que é o ponto. Não é causa sim. e consequência. Sim, com certeza. Mas aí, acho que aí já são temas muito talvez, não sei, da psiquiatria, né? Então, É, e é aí que a a gente- pessoa a gente aqui, ó, é nasce, isso que eu tô... né? Psicopata, ou tem a ver Pois com, é. com, Deve com as juntar os dois vivências. fatores aí de... Hoje em dia eles estudam os cérebros das pessoas que foram psicopatas, eles fazem um estudo lá, mas eu não cheguei a me aprofundar no assunto. Mas é uma ciência, né? Não, sim. O duro é quando a gente começa a ver as pessoas, assim, Se eu não me engano, mesmo falando sobre... sim. Se eu não me engano, eu vi eu acho até que foi a Ana Beatriz que fala que você consegue ver clinicamente a psicopatia no cérebro. A área do cérebro que indica que você tem a psicopatia, que você vê por tomografia agora. Sim, tem como diferenciar pelo cérebro. Assim, tem... Eu Aí não a sei, gente não sei já falar não estaria mais nas vivências, né? com especialidade Mas é que as ali. vivências pode ser gatilho, talvez. Mas né? o cérebro de um psicopata, ele não funciona igual o nosso. Eles não têm empatia. Acho então- que a área do cérebro da empatia não... Não funciona. Algo do tipo, por exemplo, você pisa numa barata e mata barata. É a mesma coisa para um psicopata matar uma criança. Ele não tem empatia por aquilo. Mas aí leva isso ao limite. Imagina então que um dia nós vamos conseguir livrar a humanidade do mal, porque todos nós vamos nascer, então farão exames dessa natureza, descobrirão que uma parte do seu cérebro não é, e aí vão tratá-lo. É assim? Não tem tratamento. Não tem Ela tratamento. fala que não Ou- tem tratamento. Digo, não tratar no sentido de curá-lo, mas não, vamos então... Percebe? Vai chegar um dia como este? Não chegou até... Agora, esses estudos sobre perfil de assassinos Sim. são... E assim, eu lembro, não é documentário, nem filme e tal, mas eu me lembro, li um livrinho do
livrinho não, modo de dizer, um livro do Foucault, falava de uma história de um rapaz que tinha assassinado a família, não me lembro agora, Pierre, não sei das quantas, enfim. E o Foucault ia revisitar meio que as teorias à época e se justificava a características de assassino como de compleição física. Então, a pessoa tinha o queixo... Sim. Já ouviram isso? Na Queixo sim. faculdade de Direito eles mostram isso. Também. E assim, com o tempo foi se mostrando que não. Sim, né? que não, claro. Só que tudo isto é ciência, né? Sim. E daí, se você traz esta ciência sem conhecê-la para a comunidade, imagina você estar em todo lugar sentindo medo o tempo todo porque você viu um documentário em que o sujeito ao se comportar e aí o cara no ônibus se comporta da mesma maneira e você fala, meu Deus, você... Que eles falam, a maioria é quietão, não sei o quê. Ted Bundy, por exemplo, ele não era um cara quietão, ele era um cara que conversava com todo mundo, era um cara Sim. bonitão, tal, e... Tinha papo, né? tinha papo e conquistava Inclusive, as vítimas. é o Ted Bundy que eles falam que nunca teve nenhum problema, que tinha uma vida perfeita, teve uma infância... É ele. Eu acho que é. Que teve uma infância normal e, né, foi um dos caras que mais... Daí matou até gente, quem interpreta ele é o Zac Efron, né? Tipo, que é um galã de Hollywood. Tem até o James Hetfield no filme. Ele é policial. Não vi esse filme. Eu não vi o filme, eu vi o documentário. O filme eu não vi, não. Mas qual mais documentários ou séries que vocês têm pra falar aí, que vocês gostam bastante? Então, uma observação sobre aquela questão do lucro. A HBO acabou de lançar uma série sobre o crime da Candy Montgomery, que é com aquela atriz do... A Feiticeira Escarlate. Então, perguntaram aqui, o que você achou dessa série? A Elizabeth Então, Olsen. isso aí é muito a prova de que, gente, é o lucro. Porque já existe uma série sobre esse crime, que é de poucos anos atrás, que é com a Jessica... como chama a mulher do Justin Timberlake? Jessica Biel? Jessica Biel. Que é com ela. Então, assim, pra que fazer duas séries do mesmo caso. crime com duas atrizes super famosas? Precisava. Na minha opinião, não precisava. Da Jessica Biel é Só por excelente. curiosidade, qual que foi o crime no caso? A Candy Montgomery era... Acho que o crime aconteceu nos anos 80. Acho que é 70, não é? Não, acho que foi 80. Não lembro agora, mas acho que foi 80. Foi uma... Ela era assim, imagina a mulher perfeita, assim, dos padrões, né? Então, ela era dona de casa perfeita, cuidava dos filhos, tinha tempo pros filhos, cozinhava, não sei o que, participava das atividades escolares, era uma das líderes da igreja, ativa na comunidade religiosa, praticava esporte, tinha o corpo bonito, tal. Tinha o marido também que amava ela, tudo perfeitinho. Isso é o que mostra, tá? Na série. E aí o que acontece? Um dia ela fica entediada, ela fala que ela acha que a vida dela tá muito chata, e ela procura o marido de uma das melhores amigas, pra ter um caso. E aí eles começam a ter um caso, o marido da amiga e ela. Na época, inclusive, a amiga tava grávida, e eles têm um caso lá. Tudo bem. E aí, que eu me lembre, aí o marido resolve terminar, o marido da amiga resolve terminar, fala, não quero mais continuar com esse caso, e ela não aceita. E aí, ela foi acusada, né, de matar a amiga. Ela vai na casa e mata com 40 machadadas a amiga na frente do bebê. 40 machadadas? Boazinha. Coisa leve. E tem a série do Star Plus, da Jessica Biel, faz a Candy. A série já deve ter uns 2, 3 anos. É ótima. Eu gostei bastante, assim. E aí vi que lançou com a outra atriz na HBO Max. Assim, não entendi o propósito de fazer duas séries do mesmo crime, mas tudo bem. Às é o vezes lucro. a produção já estava em andamento e durante o lançamento da outra, às vezes não sabiam o que fazer tudo junto. Mas quando lançou o filme do Ted Bundy, lançou acho que 2 documentários, tudo de uma vez. Mas Foi, é o mesmo produtor? Não faço ideia. Aquela acho que coisa, lucro, né? Eles colocam duas atrizes super famosas, né? Nenhuma ficção supera o real, né? Talvez possa ser isso também. Não importa quantos filmes a gente faça de ação, suspense, quando você vê acontecer ali. E o pior de tudo é que ela foi absolvida. Nossa. Que? Ela foi absolvida? Como? Ela alegou legítima defesa. Pô, com 40 machadadas? E o júri acatou. Ela não foi presa? Ela tá viva hoje? Eu já não sei. Liga pra ela aí, vamos falar, O moça. que é isso? Ela tá Caramba. assistindo? Deve estar aqui, ó. Eles entenderam que foi legítima defesa. 40 machadadas. Você ia falar? Um que me chocou bastante foi do John Wayne Grace, que é o Palhaço Pogo. Isso eu não vi. Que nem você falou, ele era um cara... Ele já tinha sido preso por abusar de um jovem, né? Daí ele saiu da cadeia, tipo...
reformulou a vida dele, casou com outra mulher, daí ele era ativo na comunidade, fazia eventos infantis, por isso que ele criou o personagem do Palhaço Pogo, que ele se vestia de palhaço nas confraternizações, nas festinhas e tal. E ele era o amigão da comunidade, então todo mundo gostava dele. Daí ele fez uma empreiteira, ele contratava jovens para a empreiteira, e ele começou a abusar desses jovens. Até que ele chamou um jovem para ir na casa dele. O cara foi acordar ele de manhã, né? Depois que ele tinha dormido em quarto separado. O cara chegou com uma faca no quarto. E ele achou que o cara ia matar ele, pegou a faca e esquartejou o cara. Só que daí ele foi na cozinha e ele viu que o cara tinha preparado um café da manhã pra ele. Tipo, pros dois comer. E o cara tava com a faca e ele, tipo... Devia estar... preparei o café da manhã, vou chamar ele. Esqueceu a faca na mão. Uhum. Daí ele esquartejou o cara e ele guardava os corpos no porão da casa. Daí ele percebeu que ele só ia se satisfazer se depois que ele fizesse o ato, tipo, homossexual, né? Porque ele era casado com mulher e ele queria ter essa imagem de que ele era o machão, não sei o quê. Que ele queria ter atos sexuais com jovens garotos e depois ele só ia ter o prazer completo se ele matasse eles no final. Daí ele começou a matar um monte de gente, daí tinha muitos corpos, assim, depois que eles descobriram, né, o crime, tinha muitos corpos soterrados no porão da casa dele. E é engraçado também o fato que no dia da morte, da morte dele, que ele foi morto por uma injeção eu ia te perguntar fatal. isso. Tem no documentário, né? Foi no dia do batizado do Jeff Dahmer. No mesmo dia que ele morreu. No mesmo dia, e no dia teve um eclipse solar. Nossa. Foi um negócio Três macabro. coincidências. Tudo simbólico. E ele não morreu direto com a injeção. Porque a injeção, você dá na pessoa, é pra ela morrer na hora. Uhum. Ele não morreu na hora, ele ficou agonizando, tipo, até morrer, sabe? Que bom. E falou que eles perguntam, né, qual que são as suas últimas palavras? Daí ele falou, vai todo mundo se fuder. Foi tipo assim. As últimas palavras dele foi então isso. O cara que injetou o veneno nele fez de propósito, né? Deve ter injetado menos, só pra ele... Foi só um pouquinho. Nossa, que inferno isso, né? Essa história é macabra, velho. Tem um episódio da série do Jeff Dahmer que mostra isso, né? É a última vítima dele, não é? Aí pegam ele. Eles falam que aquele filme lá, Palhaço Assassino e tal, foi baseado nesse Palhaço Pogo aí. Só que ele não matava o pessoal vestido de palhaço, que nem eles retratam, né? Ele se vestia de palhaço pra ir nos eventos. Mas ele... Maior filme nesse gênero. Qual Maior seria? filme? Silêncio dos Inocentes. Não é um fato real, mas... O que o Hannibal foi inspirado em uns 3, né? Ele foi inspirado em vários... Ele foi inspirado em E vários. um que era canibal, o outro que era, Nossa, não lembro os muito nomes. inteligente. Foi uma mistura de... E eles retratam muito bem, porque ele tem um modus operandi, tem tudo, as coisas na investigação, mostra tudo isso. O Hopkins ganhou o Oscar de melhor... É você quem disse que ele ganhou com a menor tempo de tela até hoje? Não foi alguma coisa assim? Eu acho que tem eu não sei sobre isso, mas tem aquela curiosidade que ele não piscava em tela. Isto é. Toda vez que ele aparece, ele tá com o olho aberto. Não assim, foi ele que aparece 14 minutos e ganha o... Pode ser. Não Pode é ser alguma também. coisa Ele assim? ganhou? Eu acho que Ganhou ganhou de melhor ator. Os Silêncios Inocentes, sim. É? É o primeiro filme. Que é um filmaço. É muito bom. E depois com personagem- Meu Pai. Este É Meu Pai, né, o nome. É, É Meu que em Pai. inglês é Father, né? Sim, lindíssimo este. Eu acho que eu não vejo tanto filme. A Marina é mais de série e documentário. Olha, Marina prefere o real, hein? Eu prefiro, que nem eu falei, aqueles vídeos que o cara... É como se fosse um documentário, só que de uma pessoa só narrando os fatos, sabe? Especialistas, né? É muito especialista legal narrando os ver fatos. falar. Até eu vou gosto indicar um canal, chama Colecionador de Ossos. Muito bom. O cara, O Henrique o Brian sempre lá fala desse faz... canal. Nossa, Fala mesmo. Não, é sério. Quando alguém faz uma coisa muito bem feita, assim, ela tem que ser divulgada, porque... Mas ele faz sozinho? Ele Como faz que é sozinho. isso? Não, ele tem até alguém que escreve pra ele os textos e tal, ele é o narrador. Ah, que legal. Mas ele narra muito bem, é muito bem editado os vídeos dele, é muito bom. Inclusive, a gente pode trazer também algumas produções traz um lado bom. Por exemplo, o caso Evandro, o Ivan Mizanzuki, ele é jornalista, né? É. Ele fez
Ele fez um podcast sobre esse caso. Ele investigou por muito tempo e ele conseguiu trazer verdades sobre o caso que não tinha sido no julgamento, não tinha aparecido. E ele conseguiu trazer um pouco de justiça, né? Nossa, o caso Evandro é gigante, né? O que é o caso? Eu lembro. Dá O caso Evandro, dá uma passada aí. ele é conhecido também como as Bruxas de Guaratuba, né? Que foi nos anos 90 no Paraná, né? Paraná? Foi? Guaratuba, Paraná. no Paraná. Tem tempo? Começaram a desaparecer crianças, né? Então, teve algumas lá que ficaram mais em evidência, que um deles foi o Evandro. Simplesmente as crianças desapareciam. E muitas dessas crianças tinham traços similares. Então, geralmente, crianças mais loiras, olho né? azul. Tudo criancinha, assim. E o que acontece? Surge uma teoria, é muito longo. Tem o podcast do Ivan, depois virou uma série, um documentário da Globoplay, se eu não me engano. Muito bom. Se você não quiser ver o documentário, que tem muitos. O podcast que tem muitos episódios, né? O documentário ele reduz um pouco. E surgiu uma teoria de que a esposa do prefeito e a filha do prefeito de Guaratuba sequestravam essas crianças para fazer rituais satânicos. E por isso que ficou as Bruxas de Guaratuba. E aí elas e mais outros envolvidos lá, então, se eu não me engano, um líder da Umbanda tal, foram presos. E ficaram anos na cadeia, assim, né? E eles sempre falaram, a gente é inocente, mas foram presos. E eram inocentes. Então, Ou foram não? julgados e foram condenados, né? Mas aí, o Ivan, com as investigações dele recentes, com o podcast, ele conseguiu trazer provas, gravações, de que eles confessaram sob tortura. Inocentaram eles saíram. Inocentaram, Por causa desse cara. Sim, não sei se inocentou, vai ter... Não, eles não estão Porque presos. teve Né? Não, mas eles já tinham cumprido a pena, né? Eu não sei se... Não foi solto por causa Não. da... Deve ser pelo menos Ah, indenizado. Eles cumpriram a pena toda. Por causa do Evandro. Isso. Vale a pena. Então eles tipo eram assim, inocentes. Sim. Vão O ser- Ivan vão ser conseguiu indenizados, o então. Ivan conseguiu encontrar as fitas porque assim, eles confessaram. Por isso que eles foram condenados, né? Acho que esqueci de mencionar esse detalhe. Eles confessaram e depois, né, que foram presos, tal, julgados, eles sempre falaram, nós somos inocentes. E o Ivan consegue as fitas e mostra as torturas, né, as fitas. De todos eles. Assim, o caso é muito complexo, tem muitos detalhes, mas Então, é assim, muito bom. o triste Vale é muito a que pena. não se sabe até hoje quem foi realmente o responsável pelos sequestros. E eles não foram encontrados, né? Assim, no Teve final- umas ossadas que foram encontradas na época que atribuíram ao Evandro. Mas Parece era que de teve... menina, não era? Não, acho que depois confirmou. Depois fizeram uma análise com técnicas mais avançadas e concluíram. O Evandro, se eu não me engano, encontraram. Não tenho certeza agora. Mas Mas o um que- outro menino não encontraram, Então, o que tadinho. pega é esse outro menino que não encontraram. Ah, é triste. Que mostra o pai dele, idoso já O hoje pai em dele dia. participa do documentário. E ele fala, eu tenho esse terreno aqui do lado da minha casa que eu guardei pra ele, pra quando ele voltar. Que ele vai voltar. E ele faleceu esses dias, esse Ele faleceu senhor de aí. Covid, né? E nunca descobriu o que Nunca aconteceu com o filho dele. nunca ficou sabendo sobre o filho. É muito triste. Eu vou esse falar caso. pra galera aí, se vocês quiserem um episódio completo sobre o caso Evandro aí, deixa nos comentários, que daí a gente traz a Marina de novo, a gente... Porque Tem que esse ser um só. esse É muito documentário aqui detalhe. dá pra ficar 2 horas falando dele. De nome eu lembro. É bem legal. E é, assim, prestigiadíssimo, né? Precisa chamar o Ivan Mizanzu. Vamos ver se ele... Chama ele aí, Ivan galera. Mizanzuki. Mas ele é jornalista Ele é jornalista. de carreira. Sim. Ou Sim, começou. ele é, né? Sim. Gente, vamos então encerrar indicando uma série, filme ou documentário aqui pra pessoal? Fica então a cargo da nossa convidada, Vamos isto. Cada um indica um. Qual você indicaria aí, Marina? Marina, pro pessoal você indica 2 adentrar por nesse mim, por mundo favor. do true crime. Eu indico hoje o podcast e o documentário do caso Evandro. Sim, é uma mega muito indicação. bom. Vocês vão começar assim com É muito o bom. pé direito aí. Mas é um mega documentário mesmo. E você, Rafa? Putz, sobre esse... Eu não me lembro agora, mas é um que eu assisti há um tempinho. E não é não é moderna, bem... De uma menininha que comete o anjo... Ai, eu sei qual do YouTube, mas eu não não é? lembro o É. nome. Eu sei qual que é. E assim... Anjo do Mal, não é? É algo assim. Este é o... Porque envolve... Mas essa menina foi uma tratada coisa- e hoje ela que- tá tudo bem com que ela. bênção, né?
Mas Sim. ela contando a época e tal, você fica... me prendeu Sim. muito, assim, sobretudo por É envolver verdade, criança. é bom isso mesmo. Este é... Bom, Como eu- chama? Eu acho que o Anjo do Mal. Acho. Acho que é Eu isso também mesmo. não lembro. Tem no YouTube inteirinho. Sim. Eu indico a Don't Fuck With Cats. Pra quem tá querendo entrar nesse mundo assim, é mais leve, entre aspas, e mais dinâmico. Então você não vai enjoar muito rápido Quem dele. entrar no mundo dos crimes. Entrar no mundo dos crimes aí, ó. Qualquer coisa Ai, acontecer. que horror. Temos advogados aqui, né? 3 advogados e um engenheiro. Ó, eu vou indicar Una Bomber, a gente não falou dele aqui. Ah, é Nossa, é verdade. verdade, na bomba. Mas, É bom. deixo aí pra... Quem sabe a gente fazer uma parte 2. A Sim, série, porque- na Bomber. É. A Tem os série. dois, É. né? Acho que tem, mas Tem o a série é documentário muito e a série. boa. É muito boa a série e o documentário. E... Cara, eu fico puto porque esse cara, mano, ele estudou em Harvard. O Theodore John Kaczynski. O cara era muito inteligente. Muito. E o cara usou a inteligência dele pra fazer o mal. Sim. Que nem eu falei. Assassino? Escolhas. Ele mandava, Ele mandava bomba pelo pelo correio. Aí matava um monte de gente. Pelos Correios? Sim. Mas ele tinha ele tinha uma filosofia de vida, mano, que te assusta, sabe? Tipo, ele era contra a sociedade, o capitalismo. Ele era muito Ele era um gênio, ele era um inteligente, gênio. Muito mesmo. O cara é muito inteligente. O Muito QI mesmo. dele era muito Era, alto. muito. Era absurdo. Tinha uma justificativa pra quem ele mandava essas bombas aí, por que ele fazia isso. Ah, não era aleatório. Não, ele morava na floresta também, né? É, ele Era um morava cara numa cabana. isolado. Numa Totalmente cabana. isolado. Demoraram, ele brincava com a polícia, demoraram pra encontrar ele. Ele era muito inteligente. Então eu indico esse e, voltando a falar, eu indico o canal lá, o Colecionador de Ossos, tem no YouTube. E tem no Spotify também, quem quiser seguir, é muito bom. Ele aprofunda bastante Segue a os gente no casos. Spotify, não esse É, cara aí. e segue a gente também. Bom, é isso, galera, então. O filme que o Rafael documentário chama A Ilha de um Anjo. A Ilha de um Anjo, isso. Exato. Todo mundo falou Nossa, junto. todo mundo então. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, produção. Bom, galera, então é isso. É isso? Vamos encerrar? Não vai conversar, então, fofoca sobre vocês dois? Não, esse documentário Ah, é vai True ficar Crime. pra próxima. Parte 2. Mas Vai nem o minha? Se falar fofoca aqui hoje, vai ter True Crimes em casa lá, mas ele vai me matar. O que você mais admira do Bernardo, Marina? Nossa, vai ter que responder? A conta da Netflix que ela usa. Ai, Rafael, merda. Bom, gente, vamos encerrar então. Vamos. Muito obrigado, Marina, por Obrigado, comparecer Marina. aqui. Obrigado, De Marina. nada. Você namora, Marina? Valeu, gente. Oh, Valeu, ela é pessoal. Tudo bom pra casada, vocês. Tô E agora fica com a comprometida. finalização do Rafael, que é a de sempre. pá. Valeu de menos, porque é crimes e tal. Nossa. Bom, então tá bom. Valeu, galera. Até mais. Tá bom. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, beijo.